Bom dia, boa tarde ou boa noite, Adriano Amaral, sua saúde aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre o AVC, né? Ou acidente vascular cerebral, ou AVE, também conhecido, acidente vascular encefálico, ou DVE, doença vascular encefálica, ou, como todo mundo conhece, derrame. Tá? Então, o primeiro vídeo desta série, nós vamos falar a introdução. Tá? Então, um acidente vascular cerebral, um acidente vascular encefálico, o derrame, nada mais é do que uma restrição na irrigação sanguínea para o cérebro. Então vamos lá. Eu tenho aqui um vaso. Se esse vaso fica entupido, não passa nada. Eu tenho uma isquemia. E se esse vaso se rompe, eu tenho uma hemorragia. Tá? Nós vamos falar especificamente desses tipos mais à frente, em outros vídeos. Mas para você entender, por algum motivo, alguma coisa diminuiu a luz, né, do vaso. Então o sangue não consegue passar. Algumas vezes, quando a pessoa está com muita idade também, por quê? Este vaso ele aumenta de tamanho e volta. E este movimento que faz com que o sangue vá passando. Com a idade ou por algum motivo, isso pode acontecer dele ficar duro, ele perde esse movimento. Então ele acaba permitindo que sujeiras estacionem dentro dele ou que ele endureça. E aí, se aumentar a pressão, ele estoura. E aí eu tenho uma hemorragia. Mas nós vamos estar falando sobre isso mais à frente, tá bom? Quando isso acontece, ele causa lesão celular e danos às funções neurológicas, tá bom? Então, dependendo de onde isso acontece, machuca aquela região, tá? E nós vamos ter comprometimentos que vão estar aparecendo ao longo do tempo, tá bom? Clinicamente, diversas deficiências são possíveis, como dano à função motora, que a gente está acostumado a ver aquela mãozinha assim, a perna esticada, ele não consegue mexer o ombro, né? Tá? Algumas sensitivas, mentais, perceptivas e até de linguagem. Então, eu vou estar explicando nos próximos vídeos cada uma dessas coisas. Tá? As deficiências motoras se caracterizam por paralisia, que a gente chama de hemiplegia, ou seja, um lado do corpo, um hemicorpo. Tá? Então, quando é do lado esquerdo, pega o lado direito. Quando é do lado direito, pega do lado esquerdo. E às vezes pega um pouquinho dos dois lados, dependendo da artéria, e aí são mistas. Ou também podemos ter uma paresia, tá? Desse lado do corpo, que aí já não é paralisia, tá? Então isso gera por fraqueza, por desequilíbrio, tá? Frequentemente, o termo hemiplegia ele é empregado genericamente como referência a uma variedade muito grande de problemas que resultam em um AVC. Mas também se usa em traumatismo crânioencefálico. Nós temos isso aparecendo em diversas possibilidades. Então isso tem que estar muito claro. A localização e a extensão exata da lesão vão determinar o quadro neurológico. Então, se pega uma determinada artéria, uma região do cérebro, eu tenho um padrão. Então, por exemplo, pelo padrão, eu olho para o meu paciente e eu sei qual foi a artéria cometida. Ou
Ele acabou de ter a lesão. Se eu olhar para a artéria acometida, eu sei como ele vai se apresentar lá na frente. E aí eu começo todo o tratamento. Tá bom? Os AVCs, né, eles oscilam de leve a grave e podem ser temporários ou permanentes. Eu vou estar explicando isso em outro vídeo, mas, por exemplo, eu tenho o AIT, que é o acidente isquêmico transitório. Em algumas horas ou dias, o paciente volta 100%. O grande problema, já vou dar um spoiler, é que a maioria das vezes esse paciente que teve um AIT, se ele não for bem trabalhado, ele vai ter um AVC definitivo de moderado a grave lá na frente. Pode ser em semanas, meses ou anos. Porém, se a gente conseguir nesse momento já trabalhar, eu evito e isso não acontece mais. E as sequelas, né? Elas podem ser temporárias ou permanentes. Você vai entender isso nos próximos vídeos, tá bom? É isso. Adriano Amaral, sua saúde, aqui no canal. Até a próxima!